Tricotox! Minha voz ainda está... Continuando sensual. Sensual. Eu não tô dizendo que eu tô rouco, eu tô sensual. Isso aí. A gente tá mudando o foco do nosso programa, né? Pra tentar atrair um novo público. O importante é não espantar. Lembra disso. Não espantar os poucos que a gente tem, né, Exatamente. cara? A gente tem que cuidar com carinho e amor. Meu nome é Thiago Queiroz, eu não me apresentei ainda. Eu sou do Paizinho Vírgula e esse é o Tricotox. Aqui é Victor Urives e tudo supimpa. Tudo supimpa com você hoje? Tudo supimpa. Estamos sem Beto novamente. Sem Beto Significa novamente. que é o quê? É um dia feliz. Cara, Que estamos terminando a gravação antes da meia-noite. exatamente. Não, pior que é verdade, gente. Tô falando, Caraca, irmão? esperançoso. Quanto tempo a gente faz isso? A gente nunca fez isso. Não, melhor. Quantas vezes a gente acabou antes de Zuma? Nunca. Não, não lembro. algumas vezes. Mas foram muito poucos. Foram pouquíssimas. Você tem alguma coisa a dizer sobre o Vitor Tox de hoje? Eu quero dizer que, tipo, cara, gente, por favor, não me fuzile. Mas aquela paradinha que eu ia contar que eu fiz com a Eva, que foi muito bonitinho, Fofinho. é daqui a 15 dias. Cara, você está se tornando o... Qual é o nome daquele cara? Para. Qual é o nome? É, João Kleber. Você está se tornando o João Kleber da podosfera, Eu cara. vou ganhar dinheiro dele? Se eu ganhar dinheiro dele, eu posso ser o João Kleber. Então, tudo bem. Então, fala aí um... Para Para O que tudo! acontece? A gente não vai fazer esse Vitor Talks porque eu já estou praticamente sem voz alguma. A gente gravou todas as batelagens que a gente devia gravar aqui de tricô e eu realmente não vou conseguir. Eu preciso resguardar um pouquinho a minha voz, tá? Mas a gente hoje não vai deixar você sem nada, tá bom? Ah! Não vamos. A gente vai deixar vocês com um episódio de um outro podcast da nossa família, que é o Tamo Junto. Um podcast que eu gravo com a Anne e que tem sido o chuchuzinho de muita gente que ouve. Que você aí que ouve a gente toda quinta-feira, talvez ainda não tenha tido a oportunidade de conhecer esse podcast. E como ele é mais ou menos do mesmo tamanho de um Vitor Talks, né? Você vai agora acompanhar e espero que você goste. E se você gostar, é claro, assina lá o Tamo Junto. Você vai acompanhar todos os novos episódios que saem sempre todas as terças-feiras. É isso? É isso. Beijo e boa semana, supimpa. Um beijo! Tricotox! E aí, tamo junto? Tamo junto! Olá, eu sou o Thiago. E eu sou a Anne. E nesse episódio desse queridíssimo podcast Tamo Junto, a gente vai falar sobre comunicação não violenta, como que ela entrou na nossa vida, o que aconteceu, quais foram as tretas iniciais, ou seja, o babado é forte. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A gente aqui está sempre tentando oferecer as nossas histórias, as nossas experiências para ajudar outros pais e mães e pessoas que nem têm filhos também a refletir sobre a vida. Na nossa humilde opinião. Pessoa que ainda não conseguiu entender que ajuda de verdade as pessoas. Então aqui funciona desse jeito, você manda uma pergunta pra gente no paizinho.com/tamo junto e a gente vai responder na medida do possível, com base no que a gente conheceu e viveu, né? E aí a gente vai tentar ter uma conversa aqui bem franca entre eu e a Anne, tá bom? Se você gosta disso aqui, não esquece, divulga pros seus amigos, pras suas amigas, né? Manda pra todo mundo, pega isso aí, joga no WhatsApp, joga naquele grupo de mães, no grupo de pais. Você assim vai estar ajudando a gente a crescer enquanto podcast. E também, se você tem um iPhone, você pode muito bem ir lá no iTunes e dar aquelas 5 estrelas marotas pra gente. Poxa, a gente precisa. 5 estrelinhas. Isso aí, todo mundo gosta. 5 estrelas é melhor do que sushi. Há controvérsia. Então tá bom. Vamos pro nosso e-mail? Bora. Bom, o nosso e-mail de hoje é de um amigo que pediu pra mudar os nomes. Ele não quer ser identificado, então vamos respeitar Vamos isso. respeitar. Quem mandou então foi o Bernardo. Ele tem 35,5 anos, não sei por que o vírgula 5. Deve ser estatístico, matemática. Deve ser. Pessoa de exatas. Ele é pai do Mariano, de 2 anos de idade, e manda a pergunta assim, ó. Oi, casal, tamo junto? Sempre! Parabéns! Apesar da temática do podcast ser sobre criação de filhos, e como sei que vocês formam um casal pica das galáxias sobre CNV, calma, não é tanto assim não. A gente também troca umas farpas aqui de vez em quando. Gostaria que vocês falassem sobre a experiência que vocês têm sobre a implantação da CNV na vida de vocês.
Digo isso pois não é fácil dar o primeiro passo. Quem leu primeiro sobre o assunto? Quem propôs aplicar a CNV no dia a dia? Como foi? Precisaram de ajuda? Eu estou lendo o livro. Aos poucos estou introduzindo o assunto para minha esposa, mas não estou sabendo como fazer. Tiago, vou te dar um abraço muito sincero nesse momento. Ai, meu Deus. Parece que vai ser forçar a barra, que vai ser algo mecânico. Mas sei também que a relação poderá ser muito mais intensa. Contem aí. Desculpa falar dessa forma pouco elaborada, sem detalhes e com pressa. Foi só o que eu consegui escrever. Acompanho vocês desde sempre e para sempre. Abraços! Abraço. Muito bem, meu amigo Bernardo, eu queria dar um abraço. A Anne já deu tantos abraços para as mães aqui. Deixa eu dar um abraço bem forte, gostoso para você, tá bom, meu querido? Eu sei como é difícil. E pela risada da Anne, você entende que a nossa situação é bem parecida com a sua, tá bom? Muito parecida. Pra você ver a luzinha no fim do túnel, hoje em dia eu reconheço que a CNV salvou o nosso casamento. Algumas vezes. Algumas vezes, mas principalmente bem lá no início, quando o Thiago começou, que foi uma das tretas mais pesadas que o nosso casamento passou, que foi quando o Dante tinha 1 ano e meio. É. Tem pessoas que às vezes precisam de 2, 3, 5 filhos pra dar uma balançada. A gente precisou de um só. Quando 1 ano e 5 meses, eu me lembro, assim, eu tava no auge do cansaço dessa maternidade integral. E o Thiago tentando me ajudar e a gente patinando, assim, em que a gente tinha se tornado, tentando se reconhecer um no outro e tentando entender quem eram aquelas pessoas, porque a gente não era mais a mesma pessoa. Isso. A paternidade tinha transformado o Thiago completamente e a maternidade também tinha me virado do avesso, me transformado completamente. A gente se olhava e não tinha tempo, né, de se enxergar, porque com demanda de criança o tempo todo. E a gente, através da CNV, a gente conseguiu buscar, né? Na verdade, bom, a gente tá adiantando a conversa, né? Mas através da CNV, eu consegui entender o que a Anne tava precisando, né? Porque não foi uma coisa, tipo, ela também tava se esforçando, não. Não ela estava. Tava no olho do furacão. Eu tava um porco espinho cuspindo farpa pra tudo quanto é lado. Ele tava ali, coitado. Não que ela estivesse, né, que ela seja culpada disso. Não, tá? É o contexto de que ela tava inserida naquela hora. Eu tava num momento de muito cansaço, de muita frustração, no momento que eu tava tentando botar a cabeça, sabe a tartaruga quando ela vai respirar? Eu tava tentando respirar do que foi a maternidade, essa primeira maternidade pra mim. Eu não sabia como e não sabia pedir ajuda. Então eu tava muito reativa a tudo que o Thiago, sei lá, representava ou o que ele trazia pra mim. E eu não sabia formular esses pedidos pra ele. E a gente tava bem perdido nessa época. Bom, mas então vamos lá, deixa eu explicar pra você. O que aconteceu foi que, a primeira coisa que eu tive contato, né, depois que o Dante nasceu, foi com criação com apego. E aí eu meio que fiquei um maluco, fiquei lendo um monte de livro, lendo, até que eu decidi que eu queria fazer o processo de certificação para líder de grupo de apoio da API, que é a Attachment Parenting International, que é uma ONG americana que ajuda a divulgar a criação com apego pelo mundo. E faz isso basicamente através de grupos de apoio. E aí, bom, eu falei assim, vou fazer esse processo, que é um processo todo feito com gente gringa, assim, não é em português, é meio difícil, inclusive. E uma das coisas que eles requeriam que eu lesse, né, tipo, eles passaram uma lista gigante de livros para eu ler. E um desses livros que eu tinha que ler era o de comunicação não violenta. Então, assim, eu nem sabia o que era isso antes. Nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Eu li meramente como parte do processo para me certificar, para eu aprender como, né, tocar um grupo de apoio para pais e mães sobre criação com apego. E o negócio explodiu minha cabeça. Né? Eu lembro claramente, assim, quando eu comecei a ler o livro e como que aquilo ali era, tipo, eu li aquilo e falava assim, caraca, isso aqui é surreal, isso aqui, meu Deus, é sinistro demais, não sei o quê. E eu entendi os processos, cada etapa da CNV, né, da observação, dos sentimentos, da necessidade, do pedido e tudo mais. E aquilo, cara, aquilo ali foi uma epifania na minha vida, sabe? Eu olhei para ele e falei assim, cara, é isso que eu preciso, é isso que vai me ajudar. E foi o início de tudo para eu conseguir entender como é que era para eu fazer, para olhar para os meus sentimentos, né, para fazer... para identificar o que eu sentia, para saber que eu poderia sentir muito mais só do que raiva e frustração, né? E ajudou o Thiago a filtrar essas farpinhas que eu tava tacando nele. Ele entender que não era sobre ele, era sobre mim, sobre as minhas frustrações
e que eu tava precisando de ajuda. Isso. Eu acho que essa foi a virada de chave principal do processo da CNV na minha vida, porque até então, tudo que a Anne falava pra mim, num tom agressivo, num tom de crítica, eu levava pro lado pessoal e achava que aquilo era uma crítica a mim, e aí eu me fechava, ficava bravo com ela, ficava emburrado durante, sei lá, uma semana com a tromba olhando pra ela, me achava injustiçado e tudo mais. Então, tipo, esse era o modus operandi na época. E a CNV me ajudou a mostrar que, cara, aquilo que ela estava falando não era sobre mim, era sobre ela. E esse é um dos grandes problemas, eu acho, que as pessoas ainda têm com relação à CNV, porque elas acham que quando você fala isso, você, tipo, tá ignorando a outra pessoa. E não, sabe? Quando você cria essa distinção de que a outra pessoa é sobre a outra pessoa, você consegue mais claramente ouvir o que ela tá pedindo, né? E entender o que ela tá precisando. Então foi esse o processo que me ajudou tanto com a Anne, sabe? Porque quando ela vinha super cansada e reclamava de um monte de coisa de mim ou para mim e tudo mais, eu conseguia começar a engatinhar e entender, pô, peraí, então você... Ah, não, então acho que é porque você tá cansada, sei lá, se ela brigava comigo por algum motivo, eu falava assim, não, peraí, então peraí, o que você tá precisando? Você tá precisando então que eu leve o Dante pra fazer isso, aquilo, outro, né? Então ficava naquela... Só que no início mesmo... Só que no início ele tava um robozinho. Eu tava robô. E eu estava tolerância zero. A Anne tava fuzilamento. Aí ele chegava e eu me falava pra ele, eu me sentia um hamster de laboratório, que ele tava testando as coisas, aí eu ficava mais irritada que eu já tava. Exato. Aí, nossa senhora. Porque era isso, né? Eu tava aprendendo aquilo e tava achando aquilo fascinante. Chegava, amor, peraí. Mas o que você tá dizendo então? O que você tá sentindo? Qual é a sua necessidade? Não, então eu queria que você soubesse que eu tô me sentindo dessa maneira porque eu tenho essa necessidade X. Cara, era muito robótico, porque eu não sabia fazer isso. Nossa, eu ficava tão irritada. E a Anne ficava pé da vida. Nossa senhora. Para com esse negócio de CNV, você tá querendo manipular mind games? Isso aqui. Eu, não, por favor, não, eu tô querendo... Ai, meu Deus, por favor. Mas, assim, o processo foi esse. Acho que todo mundo que entra em contato com a CNV vai passar por isso, que não vai conseguir entender, vai patinar pra caramba mesmo, até a coisa ser muito mais orgânica e fazer parte da sua comunicação. É como se você estivesse aprendendo uma nova língua mesmo. Pois é. O momento que virou a chave pra mim, que eu parei de ficar tão na defensiva com a CNV, eu lembro foi quando a gente teve, acho que foi uma dessas conversas sérias que a gente teve, de discussão e tal, e a gente foi conversar depois, e ele me ajudou a formular a minha pergunta. Sabe, eu nem sabia o que eu precisava. Eu só precisava de um monte de coisa e eu estava completamente perdida nas minhas necessidades. Ele conseguiu me ajudar a partir disso que eu julgava, mecânico e um monte de coisa. Ele conseguiu me ajudar a verbalizar o que eu precisava, botar para fora, e a gente conseguiu consolidar, que era, na verdade, um espaço meu. E aí a terapia, que eu já estava pensando, eu falei, não, então vamos fazer isso acontecer. Isso. Eu já entendi o que você precisa, então vamos fazer isso acontecer. E na semana seguinte eu estava na terapia. E aí a coisa então foi deslanchando, porque eu também comecei a ficar menos reticente com o processo dele e comecei o meu processo individual. Claro. E aí ele tinha as perguntas dele e eu fui entender as minhas. E quando eu chegava para ele com as minhas respostas ou as minhas perguntas, ele tinha as dele, e a gente foi fazendo, cada um foi seguir o seu caminho, em busca do que precisava, e a gente estava junto para compartilhar ali nossas coisas, assim. Pois é, foi bem bacana, assim. Hoje em dia ela não odeia tanto CNV. Não odeio. Mas eu acho que foi assim, foi bem esse o processo, sabe? Se você tá passando mais ou menos por isso, entenda que é super normal. E se a sua parceira, ela tá também resistente a isso, entenda que ela tem motivos também, porque pra visão dela, você é o cara que provavelmente trabalha o dia todo fora, chega em casa ainda querendo, tipo, passar a Bíblia da CNV pra ela, e ela tá toda lascada lá e não consegue nem entender o que ela tá precisando. Então tenta entender isso aí, que não é sobre você, é sobre ela. E que a melhor coisa que você vai fazer, não só pra você, mas pra ela também, é conseguir ouvir, através de tantas críticas e brigas e xingamentos, o que ela realmente tá precisando. Assim, pra mim, o que me ajudou mais, na verdade, a perceber que o negócio era bom, foi ver a mudança no Thiago. Né? A forma como ele estava recebendo, como ele tinha mudado em relação, como ele estava recebendo as minhas críticas.
aquela coisa infantil e imatura de ficar emburrado, ou de ficar remoendo as coisas, de trazer ele não fazia mais isso. Eu falei, opa, sabe? Aí eu comecei a olhar com outros olhos. Uhum. Então, talvez a questão não seja você tentar mudar, levar isso pra ela, ou mudar o olhar dela da coisa. É você mostrar a mudança em você. Perfeito. Ela percebeu como isso está te fazendo bem. Que aí, mesmo que ela não concorde, eu não ache a última, sei lá... Bolacha do pacote, ela vai, caraca, isso tá fazendo bem pra ele, isso tá fazendo bem pro nosso relacionamento, ele tá se tornando um cara melhor, ele tá me ouvindo, então isso deve ser maneiro. Que foi meio que o meu caminho. Falei, cara, como ele amadureceu? Como ele tá lidando bem com as coisas? Como ele está me ajudando a enxergar as coisas que eu não... Tava completamente cega pelo cansaço, assim, a ver. Então, aí isso pra mim que foi assim... Aí eu me rendi mesmo, assim, falei, cara, eu não li o livro, eu não sei muito pouco sobre CNV, mas eu curto muito, porque foi um processo muito bonito na vida do Thiago, mesmo, assim. Não só comigo, mas com as pessoas que ele convive, com os amigos, com o pai, com todas as pessoas que ele se relaciona, assim. Foi ver o amadurecimento dele e um processo muito bonito na vida dele. Ah, que bonitinho. Então, amorzinho esse episódio. Bom, espero que tenha feito sentido pra você aí, Bernardo. A pessoa pede pra mudar o nome, mas eu tenho a memória de peixe, entendeu? Então, caro Bernardo, eu espero que tenha feito sentido pra você isso daí. Eu também espero que tenha ajudado. E é isso, vamos ficar por aqui então. Muito bem, chegamos a mais um final de episódio do Tamo Junto. Sim. Eu acho que esse foi bem bacana, vai. Eu acho que deu pra ajudar. Porque a situação era tão parecida. Não é igual, cara. Igual. Era tipo, as pessoas vão me acusar de eu ter escrito esse e-mail. E foi você que escreveu esse e-mail e falou que era pra trocar o nome. É, tipo o nome de Thiago Queiroz, né? Para Thiago Queiroz. É. Não foi não. Então eu espero que tenha ajudado mesmo, tá bom? Se você gostou desse episódio, não esquece, divulga pro pessoal, sabe? Ajuda a gente a divulgar. Ajuda mesmo, espalhe isso pra todo mundo, que eu acho que tem uma carência das pessoas falarem de uma maneira muito mais natural e autêntica sobre essas coisas, tipo CNV, disciplina positiva. Então esses negócios que a gente senta e fala e manda real de que foi difícil, por que foi difícil, eu acho que isso pode ajudar muita gente, inclusive, a aceitar esse processo como um todo, né? Nenhum processo é fácil. Não é, as coisas não acontecem do dia pra noite. Então hoje é o caminho mesmo. Isso aí. Bom, a gente precisa também agradecer aqui a Ana Clara Fonseca, o amor das nossas vidas, né? Editora maior das nossas vidas. O Samuel Gambini, que também ajuda na edição. E o Ney Costa, que fez as artes desse episódio. E também, a gente também não pode esquecer de falar dos nossos amigos apoiadores que estão sempre apoiando lá o Tricô de Paz, que de lambuja acaba apoiando o nosso podcast aqui. É verdade. Né? Então, olha, um beijo gigante pra vocês que estão sempre acreditando no nosso trabalho desde, sei lá, 2, 3 anos atrás, quando a gente era só várzea de podcast. Gente, já tem 3 anos. É muito louco, temos quase 3 anos já. Caraca. Passa muito rápido, né? Muito louco isso. Vai ter festinha? Tem que ter festinha de 3 anos. Supimpa Convention, né? Imagina, fazer uma excursão com os apoiadores. Cara, ia ser muito irado. Não é? Com as crianças tudo. Ia ser muito irado. Obrigado por ouvir a gente e lembre-se, tamo junto. Tamo junto. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.